Olha só, pra gente continuar aqui o nosso módulo de química, né, a gente falou um pouco de ligações na aula anterior, né, no vídeo anterior, e ligações iônicas, covalentes e metálicas. Agora a gente vai dar um pouco mais de atenção às ligações covalentes, que elas têm algumas características especiais, tá? E uma delas é a hibridação, tá? A hibridação ocorre em certos átomos no qual alguns são criados novos orbitais atômicos devido a como se fosse uma mistura entre um orbital S e um orbital P, por exemplo. Um S, um P ou um D. Então existem diversos tipos de hibridação, ou seja, misturas dentro dos orbitais criando orbitais novos, tá? E essa teoria da hibridação, ela explica vários fenômenos, né? Várias características de substâncias, por exemplo, a geometria molecular delas, e também está correlacionado com sobre a força de interação intermolecular. Tudo bem? Então a gente vai explicar aqui sobre a hibridação, né? Vamos falar sobre a hibridação SP, tá? Então, no átomo, né, hibridação, você pode ter hibridação do tipo sp3, sp2 e sp. O que é a hibridação sp? São orbitais híbridos, né, ou seja, misturados, são formados da fusão de orbitais do tipo S com P, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou utilizar o carbono, que é um elemento bem interessante para explicar isso aí, né? E também vocês vão ver isso na química orgânica, tá? Então olha só, sp3, tá? O que acontece? Você vê que o carbono ele tem 6 átomos, tem 6, o número atômico dele é 6. Então no estado neutro ele tem 6 elétrons, 2s2, 2p2, né? Então, fazendo um gráfico aqui da energia, aqui energia com relação aos orbitais, nós temos o seguinte, né? Você tem aqui um S2, então tem dois caras aqui. Tem o 2S2, tem dois caras aqui. E você tem o 2P, desculpa, não é 6 aqui, é 2P2, tá? 2P2, então você tem aqui, ó, orbital. Então você vê que aqui ele precisa fazer, para completar aqui o nível dele, precisa fazer 1, 2, 3, só 4 elétrons, né? Para completar aqui. Só que o que vai acontecer? Quando ele vai ganhar energia para fazer ligação, esse cara aqui vai ganhar energia, certo? Então ele vai pular para um estado intermediário, né? Quando ele está ativado, né? Então vai ficar aqui, ó, um S2, então ele está aqui, ó, pá. Aí o que vai ocorrer? Esse cara aqui, ó, vai perder 1, vai ficar 2S1, né? E vai ficar tan e tan. Vai ficar com 3, né? Então esse aqui, esse cara vai ganhar, esse orbital P vai ganhar um elétron, tá? Ou seja, tava aqui, ó, antes, ó, aí ele ganhou energia, tá? E passou para esse cara aqui, né? Então aqui ele pode fazer 3 ligações. Só que vai ocorrer o seguinte: esse outro cara aqui também vai passar para lá, dando origem ao orbital híbrido sp3, um S2, e, né, você vai ter um e um. Então esse aqui é o SP, 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 SP. Ocorre nesse átomo aí uma deformação do carbono original, né? Porque você vê, agora ele tem 4 orbitais que podem fazer ligações. Então esses 4 orbitais, né, é a fusão desse cara. Imagina, ó, agora eu vou fazer aqui um antes e depois do carbono. Então ele tinha assim, ó, Z, X e Y.
Tinha aqui o orbital S, um S. Tinha o orbital 1s2, 2s2. E aqui ele tinha 4 caras aqui, ó. Tá? Tinha um cara aqui e um cara aqui, tá? Tá vendo aqui? Daí, quando ele passou a ser híbrido, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, esses dois que estavam aqui, vão se fundir e gerar esse cara aqui, ó. Você tem aqui um S2. Certo? Então você vê que você criou 3sp3, tá? sp3. Então o sp3 está aqui, ó. Você criou, desculpa, 4 sp3, orbitais S. Acabei fazendo errado aqui. sp3, tá? Então você pode colocar um elétron em cada um. Então ele pode fazer 4 ligações. E esse aqui, ele está numa formação chamada tetraédrica, que é uma pirâmide, né? A pirâmide, os lados são iguais, né? Então isso aqui é um tetraedro, com o núcleo do carbono aqui no meio. E eles têm um ângulo aqui entre si de 109 graus, ponto 28, tá? Então isso aqui é a ligação do carbono, tá? Quando você tem uma ligação que ocorre, imagina 2 átomos aqui, tá? 2 átomos genéricos. Aqui, pá, os orbitais dele, né? Eles vão se unir, tá? E vai acontecer isso aqui. Quando existe a fusão no mesmo eixo, tá, de orbitais, a gente diz que isso é uma ligação sigma, tá? Uma ligação sigma, uma ligação muito forte, tá? E essa ligação forte, a gente diz que, por exemplo, no caso do carbono, é que ele está saturado, né? Saturado, no caso do carbono, né? Então veja o seguinte: o carbono na hibridação sp3 tem 4 orbitais sp3 distribuídos geometricamente como um tetraedro. Então vou dar um exemplo aqui de uma ligação química que é de um cara chamado SH4, que o nome dele é metano. O hidrogênio, ele é um cara que tem um elétron só, né? Então ele vai ter essa distribuição, um S1. Ou seja, é uma bolinha, ó. Hidrogênio, esse cara aqui, ó. Só um elétron, tá? Então se você juntar o carbono aqui, você vê que ele está fazendo 4 ligações, ó. Por que vai ter 4 ligações? Eu vou já explicar. Quando ele está híbrido sp3, né? Você tem aqui, ó, né? Então aqui é sp3, 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 cada um com um elétron. Aí chega o hidrogênio, ó, o H, um S1, tem outro H, um S1, o H, um S1 e o H, um S1. Então se eles forem se juntar, eles vão se juntar aqui, ó, no mesmo eixo, tá? Ocasionando uma ligação sigma, tá? Sigma, 4 ligações sigma. Com isso, a molécula do metano dessa ligação sp3 fica, não precisa nem fazer essa seta aqui. Então aqui, ó, você tem o H, fundiu aqui, ó, o H fundiu aqui, o H fundiu aqui e o H fundiu aqui. Então, e o carbono aqui no meio, né? Orbital 1s2, tá? Então tem uma forma de um tetraedro, ok? Então basicamente isso é a ligação sp3, tá? No próximo vídeo a gente vai falar da sp2 e a sp. Um abraço, tchau!